célula e o que vocês têm que saber é diferenciá-las. Eucarionte, o que é eucarionte? Ela tem um material genético dentro de uma cápsula. Nós chamamos de eucarionte. E procarionte, podemos observar que não tem essa cápsula para conter o material genético dentro dela. O material genético está solto. Então, essa é a diferenciação, tá? São algumas características fundamentais. E nós vamos aqui para o outro exemplo. Veja que já é a terceira vez que eu estou falando. Ah, professor, tá chato ficar ouvindo isso, hein? Mas nós temos que ficar ouvindo até esse aprendizado ficar gravado para nós, tá? Então, nós temos as células eucariontes, aquelas que têm o material genético dentro de uma cápsula. E aí, essa célula eucarionte, ela divide em duas categorias, que são as células vegetais e as células animais. Então, vamos lá. Aqui nós temos algumas imagens, mas vamos... A estrutura da célula. Nós temos três partes básicas que os alunos têm que conhecer ao olhar uma célula. É a membrana plasmática, dita como capa, né? Ela que envolve a célula, ela que vai dar o formato da célula. Citoplasma é a região que fica entre essa membrana e o núcleo, né? É aquela parte gelatinosa que nós estávamos falando. Aí toda aquela estrutura de dentro da célula fica mergulhado nesse citoplasma, nessa parte líquida. E nós temos um núcleo. Núcleo é uma cápsula, e dentro dessa cápsula nós temos todos os materiais genéticos ali dentro, tá? E o que são esses materiais genéticos? A gente já comentou na aula passada que esses materiais genéticos vai dar toda a informação para a célula. É como se fosse o cérebro da célula. Todas as informações estão ali. Aqui nós temos duas células, né? Uma animal de cor vermelha e uma vegetal de cor verde, tá? Olhando basicamente as células, os alunos têm que perceber algumas estruturas que a célula vegetal tem e a célula animal não tem. Então, a gente já viu que lá na aula passada, ó, observe aqui comigo, ó, o cursor do mouse, sobre a célula vegetal, aqui, ó. Vamos acompanhar comigo aqui, ó. Nós temos essa estrutura que só aparece na célula vegetal, é o vacúolo. O que mais que nós temos? Cloroplastos. O que é cloroplasto? São organelas, né? Pequenas estruturas que realizam a fotossíntese. Nós encontramos também só na célula vegetal. Outra diferenciação é que na célula vegetal nós temos parede celular. O que é a parede celular? A parede celular é uma estrutura rígida da célula e ela vai dar sustentação à célula. É o que vai manter, né, esse organismo em pé. Então, é como se fosse uma estrutura. Por exemplo, lá nos animais, nós temos os ossos, que são tecidos rígidos e que vão dar sustentação ao ser, né? Aqui, nos vegetais, nós não temos essa estrutura óssea, mas nós temos o que? Nós encontramos aí a parede celular. A parede celular, ela é rígida, firme, é ela que vai dar sustentação para os vegetais, né? E eu já tenho comentado para vocês que nós aproveitamos essa particularidade dos vegetais, que é essa estrutura aí, a parede celular, que nós chamamos popularmente de madeira. Então, a madeira é a célula vegetal com as suas paredes celulares. A estrutura no seu interior, como ela já morreu, essa estrutura no interior entrou em decomposição e ficou só a parede celular. Aí nós temos as madeiras, que nós fabricamos diversos móveis, né? E essas madeiras é essa estrutura que é a parede celular. Muito importante isso, tá?
nós temos a membrana plasmática e eu vou agora aqui, ó, célula vegetal. Nós temos o que na célula vegetal? Parede celular, acompanhem comigo aqui, ó, parede plasmática ou parede celular, né? É essa parte de verde aqui, verde mais clarinho aqui. E nós temos também a membrana plasmática. A membrana plasmática ela está depois da parede celular, tá bom? E lá no interior da célula nós temos as diversas organelas que são estruturas pequenas que estão dentro do citoplasma, tá? Agora olha aqui. Deixa eu ir lá na frente. Ver se eu pego uma imagem aqui. Vamos lá. Eu acho que eu não voltei aqui nesse slide. Pronto. Aqui. Nós temos uma célula animal aqui. O que essa célula animal vai ter? Pode ver aqui a membrana plasmática é transparente aqui, ó, só para a gente observar. Ó. Então, isso aqui é a membrana plasmática e ela não tem parede. É só a membrana aqui, ó. Isso acontece na célula animal, tá? Então, observe que dentro da célula nós temos diversas organelas, né, diversas estruturas que estão mergulhadas dentro do citoplasma, ok? Então, aqui foi uma revisão rápida sobre nossos conteúdos. E lembrando aqui, ó, as células, elas são unidades, né, estrutural. Então, para formar um tecido, nós temos várias células, como vocês podem observar aqui, ó, um conjunto de várias células que desenvolve a mesma função, nós chamamos de tecido, tá? O conjunto desse tecido, nós vamos formar os órgãos, né? Então, um conjunto de tecido para formar o nosso cérebro, o coração, os pulmões. Só quero trazer para vocês aqui uma diferenciação. Ó. Cada tecido é diferente um do outro, né? Então, o tecido que compõe o coração não é igual ao do cérebro. Né? O tecido que compõe a nossa pele é diferente do coração também. Então, cada tecido tem a sua função. Então, nós temos tecido para formar a nossa pele, o nosso estômago, o coração, os rins, os fígados. Então, nós temos aí para cada órgão um conjunto de tecido. Aí o conjunto desses órgãos vai formar o ser, né, que é o sistema. Ok. Agora, neste mês agora, nós iniciaremos aí o estudo sobre os níveis de organização dos animais, tá? E aí a gente vai ter aí a organização agora. Então, lembrando o que é célula que a gente acabou de observar agora, a gente vai dar início ao nosso estudo, né? O título de hoje é Os níveis de organização dos animais, tá? Este material já está disponibilizado na nossa sala de aula, tá? Vocês podem pegar lá na sala de aula, é até bom que faça uma leitura, né, para que vocês já vão ter um conhecimento do conteúdo e já vocês, porque meus alunos do sexto ano estão muito quietinhos, né? Eles não estão perguntando, estão todo mundo quietinho, eu quero pergunta de vocês, tá? Então, iniciando aqui o primeiro parágrafo. Os seres vivos são classificados em diferentes níveis de organização, e cada um desses níveis é motivo para diferentes estudos dos biólogos. Então, o que é biólogo? É o cientista que estuda todas as formas de vida. Então, é um biólogo. Então, vamos lá. Ó. Todo ser, seja ele vivo ou não, é formado por átomos. Aí vocês devem estar se perguntando, mas professor, o que é um átomo? Um átomo é uma estrutura que a gente começa a dividir até chegar a um ponto que não se pode dividir mais. Aí nós damos o nome de átomo. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó.
vamos imaginar uma construção, uma casa de alvenaria, uma casa feita de alvenaria. Nós sabemos que para construir aquela casa vai tijolos, cimento, areia, ferro e diversas outras estruturas. Então a gente vai pegar um exemplo, vamos lá naquela parede e tiramos uma fagulha daquela parede. Então a gente vai observar ali que é formado por cimento e areia. A gente pega o martelo e tenta quebrar aquele pedacinho que nós tiramos na parede. A gente vai quebrar em partículas bem pequenas, até chegar a um grãozinho de areia. Pegamos esse grãozinho de areia e quebramos ele com o martelo de novo, em partes menores ainda. E aí a gente se pergunta, pode se dividir em parcelas menores ainda? Pode. A gente leva para um laboratório, e lá no laboratório a gente direciona alguns raios sobre essa estrutura e vamos quebrando o grãozinho de areia em partes menores ainda, até chegar um momento em que não se pode dividir mais aquela estrutura. E aí, chegando a esse momento, nós damos o nome de átomo. Então, um átomo é uma unidade que não se pode dividir mais. Aí vocês devem estar perguntando, ei, professor, complicou tudo agora. Basicamente, vocês têm que lembrar o seguinte: a célula é uma estrutura menor do ser vivo, mas o átomo é menor ainda. É uma partícula bem pequenininha que vai formar toda essa estrutura que é a célula. Vocês lembram que lá na célula ela é formada por pequenas estruturas que nós chamamos de organelas, e lá tem parte líquida e tem parte sólida. Então os átomos são estruturas menores ainda para formar aquelas estruturas. Então continua a leitura aqui, ó. Os átomos se juntam uns aos outros através de ligações químicas e vão formando moléculas. Moléculas é o conjunto de vários átomos juntos. Então, por exemplo, para formar a água, então nós temos um exemplo aqui, a molécula de água. A molécula de água, nós vamos ter dois átomos de hidrogênio se juntando um átomo de oxigênio. Então, isso vai formar a água. Agora, para formar uma gotícula de água, nós precisamos mas de muitas moléculas dessa de água para formar apenas uma gotinha. Por exemplo, é formado por dois átomos, esse exemplo da água, né? Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E os diferentes arranjos entre os mais diversos átomos vão dar origem às moléculas específicas. Isso quer dizer que toda a estrutura, nós vamos viajar agora. Nós vamos imaginar que todas as estruturas que formam os seres vivos, que os seres também que não têm vida, o ar, tudo é formado por esses átomos, cada um de uma forma diferente. Mas toda estrutura, viva ou não, ela é formada por diversos átomos, tá? Então vamos aqui, ó. Essas moléculas podem ser bem simples, como a água, mas também pode ser bem complexa, como milhares de átomos. A matéria viva é formada por 4 átomos básicos. Então isso aqui nós encontramos em toda a matéria viva. Nós vamos encontrar o carbono, nós vamos encontrar átomo de hidrogênio, nós vamos encontrar oxigênio e nós vamos encontrar o nitrogênio. Então, essa estrutura nós vamos encontrar em todas as formas de vida, né? Seja ela animal, seja ela vegetal, tudo que tem vida vai ter carbono, vai ter hidrogênio, vai ter oxigênio e vai ter nitrogênio na sua estrutura, ok? Ô, professor, a aula vai ser toda terça-feira agora? Não, eu passei essa aula hoje para terça-feira porque amanhã não vai ter como atendê-los. Mas a partir da semana que vem, vai ser na quarta-feira,
e eu creio que tudo vai dar certo, que eu não vou ter mais dificuldades em atendê-los, e a gente vai permanecer sempre na quarta-feira. Eu acho que deve ter uma mudança para vocês, é com a professora Sandra, porque ela tem um tempo lá disponível, né? E aí ela vai ficar com esse horário e vai tirar aquele horário cedo de vocês, de 7 horas, e vai passar para 8. Acho que vai ser essa mudança que vocês vão ter. Ok, mas daremos continuidade ao nosso estudo na próxima semana. E eu peço a vocês que leiam os conteúdos e já vão, né, formulando a pergunta de vocês para participar das nossas aulas, tá? Uma chamada rápida aqui. Cadê a Serina? Não tem nenhuma aluna por esse nome. Eu quero saber quem é essa aluna aqui que está com o nome de Serina. Diogo, dá um alô para nós aí. Oi? Ok, eu já tive a resposta ali, é Milene, né? Emanuele. Sim. Emily. Eric. Não está presente, Eric? Giovana. Oi. Legal. Gustavo. Oi. Isabela. Oi. Nós temos o Gustavo Nascimento que deu um oi agora, né? E nós temos o Gustavo de Souza. Cadê você, Gustavo de Souza? João. Presente. Ok. Rafaela. Tamires. Viviane. Ok, Tamires. A Rafaela já me respondeu. Ok, Rafaela. E a Viviane? Ah, é o Rafael. Ok. Ok, então, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoconferência. Quero agradecer a presença de todos e tenham um bom dia. Eu vou ter que iniciar agora a aula com os nonos, tá? Tchau. Tchau. Falou.